Deus seja louvado. Que a graça de Deus continue agindo e trabalhando a favor do povo, a favor da igreja, a favor dos ministérios, apóstolos, pastores e todo o pessoal que está envolvido seriamente na obra do Senhor. Este vídeo é especialmente para os que exercem liderança e, em segundo lugar, muito especialmente para o mundo feminino que serve a Deus e que ainda sofre com algum tipo de preconceito em relação aos seus ministérios, em relação ao seu chamado, ok? Vamos falar um pouco sobre o ministério feminino. E para começar, mencionamos o Gênesis capítulo 1, versículo 27, onde diz que no princípio Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, mulher e homem os criou. O fato de serem imagem e semelhança de Deus, isso envolve uma vida espiritual. Essa imagem e semelhança não é um condicionamento moral, não é externo, não é físico, não. É a espiritualidade do homem. O homem e a mulher são uma cópia de Deus, ou pelo menos eram originalmente uma cópia de Deus, porque imagem reflete uma cópia autenticada. Imagem é aquilo que você vê no espelho. Então, quando o homem se vê no espelho, ele está vendo Deus, a criação de Deus. Então, inicialmente, tanto o homem como a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus, com o mesmo domínio, a mesma autoridade, o mesmo poder, tanto de procriar, de se reproduzir, como o poder e o domínio sobre a natureza. O homem e a mulher tinham as mesmas capacidades. O que acontece? Quando o pecado se introduz no mundo, como o processo da introdução desse pecado no mundo foi iniciado por um engano da serpente à mulher, então a mulher é rebaixada. Isso encontramos em Gênesis capítulo 3, no versículo 16, onde Deus sentencia então a mulher. E disse, bom, de agora em diante você vai dar à luz os seus filhos com dor, com angústia, e o teu desejo, é dizer, a tua vontade será sujeita ao teu marido. Tu não vai poder fazer nada a não ser que o teu marido te autorize. A tua vontade fica restrita. E a partir desse momento, se introduz uma cultura dentro dos hebreus, ou dentro dos povos dessa região, que era a mulher se cobrir o rosto com um véu, para poder ter participação social. Aí vem o uso de 3 tipos de véu. Havia um véu que a mulher usava dentro de casa, que era uma burca que ele cobria todo o corpo e só deixava o rosto à vista do marido. Havia um segundo tipo de véu que usavam as prostitutas. Vocês devem lembrar da história de Itamar e Judá. E havia outro tipo de véu, que era que utilizavam para sair na rua, um véu mais social, que cobria todo o corpo, inclusive o rosto. Nenhum homem na rua podia olhar o rosto daquela mulher, porque ela praticamente como que perdesse toda a sua autoridade, ela perdia a sua dignidade e a rebaixava mais do que já estava. Agora bem, a questão está: como fica toda essa história a partir do Novo Testamento? O que Jesus ensinou sobre a situação, o que os apóstolos ensinaram sobre a situação e como fica então o ministério feminino ante a sentença que Deus determina sobre a mulher e o seu posicionamento social e religioso. A gente vai ler um texto aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 12, que é onde vamos entender o conflito, que é mais uma questão cultural do que uma questão religiosa ou espiritual. A primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz assim: a mulher aprenda em silêncio, versículo 11, em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine e use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Agora preste atenção o porquê Paulo está ensinando isso. Versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva.
Eu não vou explicar agora um assunto aqui que é muito interessante, vou deixar essa curiosidade para que vocês explorem ela. Mas você vê que o homem que está no capítulo 1, ou a criação do capítulo 1 é diferente à criação do capítulo 2. Estamos falando de Gênesis. Porque no capítulo 1, verso 27, diz que Deus criou ao homem a sua imagem e a sua semelhança. Homem e mulher os criou. E os abençoou e lhe deu todos os privilégios por igual. Agora, no capítulo 2, diz que primeiro foi criado o homem, e da costela do homem foi tirada uma mulher. Então, Paulo aqui está se referindo ao segundo fato, do capítulo 2, e não ao homem no capítulo 1. Preste atenção, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Esse era o motivo pelo qual as mulheres não podiam ensinar na igreja. Por quê? Porque o homem foi feito primeiro. O homem foi criado primeiro. E ela foi criada no segundo nível. No versículo 14, diz: E Adão não foi enganado. Como que não foi enganado? O resto da Bíblia, durante toda a história da Bíblia, se fala que a culpa do pecado do homem é Adão. Adão foi quem introduziu. E quando você lê o capítulo 5 da carta aos Romanos, você vai encontrar que Deus sempre culpa Adão, e ele foi quem introduziu o pecado no mundo. Lá não fala que foi Eva. Mas por que Paulo menciona Eva como sendo a mulher que foi enganada? Porque historicamente isso é verdade. Só que o que Paulo está ensinando aqui, gente, não é uma doutrina bíblica. O que Paulo está ensinando aqui é como lembrando aos hebreus o que eles criam desde o início. Eles tinham feito disso uma cultura, eles tinham feito disso um estilo de vida baseado em Gênesis 3,16, não na origem. Então, como isso era uma cultura, uma crença muito forte entre os hebreus, Paulo apenas está reforçando a manter, a conservar essa crença ou essa tradição, para que não se produzisse uma confusão na igreja, já que ela era mista de judeus com gentios. Então era melhor que as mulheres continuassem crendo que essa tradição continuava valendo mesmo no cristianismo. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, dá a impressão de que Paulo está culpando a mulher de toda a desgraça pecaminosa que veio no mundo. Mas não é isso que Paulo está focando. O que ele está focando é que eles tinham isso como uma crença, eles tinham isso como uma tradição, eles tinham isso como parte do estilo de vida cultural. E se eles, introduzindo o evangelho, mudavam essa forma de pensar dos hebreus, ia se produzir uma revolta social e um conflito entre cristãos, ou entre o cristianismo e o judaísmo. Então, para evitar essa situação, Paulo toma como base Gênesis 2, Gênesis 3,16, e confirma para as mulheres judaicas que se haviam convertido a Cristo, e elas perceberam que o fato de convertir-se a Cristo lhes dava certo privilégio, lhes dava liberdade para tomar o seu posicionamento. Já vamos ver como isso funciona aí. Então elas se sentiram no poder de querer dominar. Então, para aplacar a situação, Paulo então ensina essa doutrina. Paulo estabelece esse princípio fundamental para encontrar um equilíbrio social dentro da igreja. Por que cremos que isso é assim? Veja o que tem em Gálatas, no capítulo 3, versículo 28. Aí Paulo então vai explicar como é que funcionam as coisas dentro do evangelho em si. Gálatas 3, 28, então ele explica e diz: nisto, ou melhor, vamos do 27 e 28. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. 28. Nisto não há judeu nem grego. Aqui Paulo agora começa a explicar que para Deus não existe acepção de pessoa.
todo mundo aqui é igual. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Veja que interessante a questão. Um dos conflitos mais relevantes durante a história evangélica é precisamente a forma de interpretar o Evangelho paralelo a outras crenças. Porque o Evangelho ele vem como um resgate, o Evangelho é a redenção, o Evangelho é a restauração do homem original. O Evangelho vem para restaurar o homem do capítulo 1, verso 27 e 28 de Gênesis. Ele vem para restaurar de novo o reino de Deus. Ele vem para restaurar o posicionamento, a imagem e semelhança de Deus no homem, como nós encontramos em todo o Novo Testamento. Esse é o Evangelho. Restaura a graça de Deus e dá a possibilidade do homem exercer o reino. Para exercer o reino, o homem tinha que experimentar o novo nascimento, que é uma experiência vivida pelo Espírito do homem. E quando o homem passa a ser um espírito com Deus, como está na primeira carta aos Coríntios 6, 17, então não existe mais gênero. Em Deus não existe gênero. Então, tanto o homem como a mulher passam a ser considerados como iguais no mundo espiritual. Então, culturalmente, ficou aquela sensação de machismo em alguns lugares e a sensação de feminismo em outros lugares, dependendo do país, da cultura, da região, mas que em Deus não existem essa diferença. Em Deus, tanto a mulher como o homem são a mesma coisa. E Deus restaura na mulher a mesma autoridade que tinha no início, o mesmo poder reprodutivo, o poder da multiplicação, o domínio ministerial, o poder ministerial. Tudo isso é restaurado nela novamente, porque ela também é a imagem e semelhança de Deus, como foi no início da criação. E outro texto interessantíssimo sobre o assunto, a gente vai encontrar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, onde Paulo faz de novo um realce sobre a questão cultural e espiritual. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz o seguinte: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retende os preceitos como vos entreguei. Se Paulo está reconhecendo que a igreja, apesar de ser uma igreja mista, era uma igreja onde inicialmente Paulo tinha colocado como princípio fundamental, como o Novo Testamento não existia, então eles viviam segundo os preceitos da lei de Moisés. Eles utilizavam ainda como regra fundamental o que o Antigo Testamento ensinava e as interpretações que eles davam ao Antigo Testamento. Lembre que Paulo era o mestre da lei. Então é que ele diz, a gente está entrando num novo patamar, a gente está conhecendo o Evangelho da Graça, mas eu louvo vocês. Por quê? Porque quando eu comecei a colocar o Evangelho entre vocês, vocês seguiram os preceitos. A palavra preceito é uma palavra mais adaptada à lei. Vocês seguiram os meus preceitos. Que preceitos? Aí ele começa relatando, do versículo 3 em diante. Então ele começa relatando que a mulher tinha que colocar um véu, que a mulher tinha que estar sujeita, que o homem é cabeça da mulher, e assim sucessivamente. Por quê? Porque Paulo está ensinando, é um preceito, é uma tradição que os hebreus tinham mantido durante milênios, e ele não podia mudar isso repentinamente. Só que somos surpreendidos, lendo o texto, somos surpreendidos quando chegamos ao versículo 11. Quando chegamos ao versículo 11, preste atenção e leia junto comigo. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, onde? No Senhor. Essa expressão aqui, no Senhor, significa o quê? É a mesma coisa que falar no Evangelho, na Nova Aliança,
no Novo Pacto, no Novo Testamento, na graça. Paulo está dizendo, bem, do versículo 2 até o versículo 10, se está ensinando sobre a importância que vocês deram aos preceitos que eu dei. Lembre que o Novo Testamento ainda não existe nesse momento. E mesmo não tendo o conhecimento da graça, vocês seguiram as tradições que eu ensinei para você inicialmente. Vocês seguiram os padrões, vocês seguiram o comportamento, vocês aceitaram essa doutrina que eu passei para você, porque a gente não tem ainda um livro elaborado sobre a graça, sobre como funciona a graça. Então, no versículo 11, então ele nos dá um amp e nos diz, só que aqui no Senhor, no Evangelho, nem a mulher é sem o homem, e nem o homem é sem a mulher. Por quê? Porque tanto um como o outro procedem de Deus. Ou seja, tanto o homem como a mulher nasceram de novo no Espírito, e agora tanto um como o outro são iguais no mundo espiritual, na visão de Deus. É que no versículo 12, ele confirma a questão e diz, porque como a mulher provém do varão, veja que está fazendo menção de Gênesis 1 e não de Gênesis 2. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Por quê? Porque o nascimento biológico é uma coisa, mas o nascimento espiritual é outra coisa. No mundo espiritual, tanto o homem como a mulher nascem única e exclusivamente de Deus. E isso não se pode mudar, isso não se pode trocar, isso não se pode alterar. Tanto que Deus não é pai do homem biológico. Deus é pai do homem espírito. Veja o que tem Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, no versículo 9 e 10. Isto é interessantíssimo, gente. Gostaria muito de dar uma palestra só para mulheres sobre este assunto, para que entendam, para que compreendam qual é o seu papel hoje no Evangelho, no mundo espiritual. Hebreus 12, 9 e 10 diz assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Deus é Pai de quem? Dos Espíritos. Então, no mundo espiritual, mulher e homem são a mesma coisa. Como está em Gálatas 3:28. Não existe varão e nem mulher, nem macho nem fêmea, porque todos são um em Cristo Jesus. E Paulo confirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 11 e 12, que em Cristo não existe diferença entre um e outro. Por quê? Porque nós temos os nossos pais biológicos, e biologicamente todo mundo tem sua forma de ser, sua formação tradicional, suas tradições, sua cultura, sua mentalidade. Tem uma crença formada no seu mundo inconsciente que o direciona, que o estabelece. Mas no mundo de Deus, pessoal, isso não existe. Não existe cultura no mundo espiritual, não existe crença no mundo espiritual. No mundo espiritual existe só uma lei, só uma linha. E dentro dessa linha existe a vontade de Deus, aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio para o homem viver hoje através de Cristo Jesus. Há um texto que é muito bom, que eu gosto muito, que está em Gálatas capítulo 6, versículo 1, onde o apóstolo diz que se alguém é surpreendido em alguma falta, aqueles que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. O que significa restaurar? Restaurar significa levar ou conduzir ao estado original. Porque restaurar significa conduzir ao estado original. E o estado original do homem é Gênesis 1:27. O homem é a imagem e semelhança de Deus, e não só o homem. Não, essa palavra aí é genérica. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus.
E os abençoou Deus. E lhes disse: ambos recebem o mesmo pacote. Ambos recebem as mesmas bênçãos. Então, hoje em dia, o ministério feminino está em pauta. E como nós estamos nos últimos tempos, Deus está despertando a mulher, não para ocupar o lugar do homem, e sim para colaborar